É muito difícil nós... Irmão, por favor, aproveita meu óculos que está ali. Estamos aqui nessa noite cercados, não é? Porque nós temos grandes pregadores, grandes mestres aqui, pastor Messias, pastor Miguel, pastor Tiago, pastor Davi, e eu me sinto constrangido para falar a palavra de Deus nesse lugar de mestres, né? De mestres. Mas deixa eu te dizer uma peculiaridade. Eu sou muito nostálgico, pelas coisas boas, evidentemente. E eu nasci na igreja. Tenho 65 anos de igreja. Fui apresentado na igreja. Eu tive o prazer de ser apresentado na igreja. E na igreja, graças a Deus, nunca me desviei. Fui menino, novo, jovem. Fui. Até que cheguei onde eu estou, pela misericórdia do Senhor. E esses hinos que o pastor canta, aliás, não são esses hinos, os hinos da harpa, todos que nós ouvimos, me dá uma alegria tão grande no meu coração, porque quando nós estamos entoando esses hinos, vem na minha memória o meu avô, a minha avó, o meu pai, alguns pastores foram meus pastores que já estão todos com o Senhor, louvavam a Deus com esses hinos, e me dá uma alegria, parece que eu estou vivendo com eles. Não sei se vocês podem entender, se eu consigo passar isso para vocês, porque são os hinos que me seguem desde criança, e nunca ficaram velhos. Tem alguém que nasceu na igreja aqui? É verdade o que eu estou dizendo, não é? Nunca ficaram velhos. Nunca ficaria. E outra coisa, um certo dia, uma pessoa ia gravar um hino e foi pedir para uma pessoa uns hinos. Olha, o irmão é o compositor. Daí o irmão disse: olha, irmão, eu tenho sim, mas é tanto para mim passar esses hinos para os irmãos. E eu me lembro da harpa, que tem um hino que diz assim: os mais belos hinos e o quê? E poesias foram escritos em... Você entende? Outra coisa, eu me sinto feliz de estar aqui com os irmãos, porque aqui eu não preciso fazer ginástica mental para sentir a presença de Deus. Porque tem algumas igrejas que a gente vai, que a gente tem que fazer uma ginástica mental para você sentir, para você ver que você está... Aqui não, a coisa flui. Aleluia. É verdade ou não é, irmãos? Eu não estou jogando confete, estou falando que está no meu coração. E eu louvo a Deus pelo pastor Messias, por essa iniciativa desse culto, porque, irmãos, quando eu cheguei na Flórida em 1990, eu fui ser relações públicas de uma das maiores lojas que teria na Flórida, que era a Vitors Eletrônicos. Trabalhei muitos anos na Vitors como relações públicas, e muitas pessoas, eu mexia com os turistas que vinham do Brasil. Eles pediam para mim: ô Franco, dá para você me levar lá na Flagler? Eu falei: o que tem na Flagler? O que você quer na Flagler? Não, tem umas lojas lá que vendem mais barato, e a gente ouviu lá no Brasil falar da Flagler. A Flagler era uma loja que só vendia aparelhos recondicionados, e eles enganavam as pessoas como se fossem aparelhos legítimos. Quantos brasileiros muitas vezes escapavam das nossas mãos, iam lá na Flagler e compravam e depois vinham reclamar. Naquela época era do videocassete, não era? Tinha tijolo dentro, tinha... bem assim mesmo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O pastor nos orienta e ele chama a igreja para vir aqui, porque nós estamos cheios de mensagens falsas por aí, heresias
que são gostosas de ouvir. Gostosa de ouvir, irmão, é verdade, são gostosas. A gente não pode ser hipócrita. São gostosas de ouvir, mas não são legítimas. Não são legítimas. E olha, o culto mais difícil que tem, eu disse para os irmãos, eu fui criado na igreja. Agora, dia 28 de outubro, eu completei 40 anos de ordenado, 41 como pastor, mas eu fui presbítero de jovens. Eu pastoreei várias igrejas. A única igreja que eu não tive problema com cultos de ensino foi Osasco, Ministério do Belém, onde eu pastoreei muitos anos. As terças-feiras em Osasco, não precisa o pastor fazer ginástica não, o povo vinha para aprender a palavra de Deus. Alguém foi lá? Ah, você foi lá? É assim, não é, irmã? Eu pastorei 6 anos naquela igreja, irmão, mas hoje a igreja é muito grande. Naquela época tinha 4.800 membros, hoje tem muito mais. Não precisava fazer ginástica, e tinha mais, hein? Quando o povo chegava, era 40 minutos de joelho dobrado orando. Meu irmão, quando levantava, era labareda, viu? Não estou falando isso, estou mostrando para os irmãos que esse é o culto mais difícil que tem. É o mais importante, porque você vai comer a palavra. E essa semana eu estava orando e falei: Senhor, me dá uma palavra diferente, meu Deus. Aí Deus falou assim: fala sobre a oração do Pai Nosso. Está aqui. Impressionante, irmão. Deus é fiel. Olha para o seu irmão e diga: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, agradeço pela oportunidade, viu, meu pastor? Capítulo 6, versículos de 5 ao versículo 13. Nos diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vês secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que está necessitando, antes de o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Meus queridos, existem algo na nossa vida, na evidência da fé, que nós precisamos olhar com mais carinho, porque senão nós não temos sucesso em todas as áreas. E aí nós ficamos cheios de interrogações: por que isso acontece? Por que na verdade, eu vou colocar o óculos, irmão. Esse óculos é só para leitura.
Mas quando eu olhar para os irmãos assim, eu vou olhar assim, tá bom? E muitas pessoas dizem: olha, eu não sei orar, não posso orar 10 minutos sem que minha mente passe por classe de pensamentos e interrupções. E essa é a condição de muitas pessoas. Você já percebeu que a maior batalha é quando você vai orar? Percebeu isso? Nós somos capazes de ficar na internet o dia todo. É capaz de ficar no Netflix assistindo série, começar às 4 da tarde e terminar às 5 da manhã, porque você quer ver o fim da série. Mas quando você dobra o joelho para orar, é sono, é um peso tremendo. Irmão, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Deixa eu te dizer uma coisa. Porque a oração, ela vai para onde? Por onde a oração passa? Não é? A Bíblia, ela nos diz, veja, que o mundo jaz no maligno. Satanás e os seus demônios estão passeando nos ares. Nos ares. E onde a nossa oração vai passar? Você sabe um segredo que eu faço todas as vezes que eu vou orar? Eu repreendo o demônio. Todas as vezes, literalmente, eu falo: em nome de Jesus, desbloqueia. Desbloqueia para que eu possa orar, para que eu possa falar com o Senhor. E um dos maiores privilégios que nós temos é de podermos orar, de podermos falar com o Senhor sem marcar, sem precisar marcar audiência, sem precisar falar com a secretária, sem precisar, não é verdade? Você precisa, você vai orar. Você quer, você vai orar. Agora, deixa eu dizer uma coisa: é difícil orar. É por isso que tem pessoas que desistem, que levam a vida sem orar. E a oração é necessário, há uma junção, oração e palavra. Porque não adianta você só ler a palavra e não orar. E não adianta você também só orar e não ler a palavra. Por quê? Porque a palavra, quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Diga assim: quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Agora, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Agora, uma das coisas que eu aprendi com grandes homens de Deus, eu tive a honra de aprender com o pastor João de Oliveira. Alguém já ouviu falar do pastor João de Oliveira? Foi meu professor lá no IBAD. Eu tive certas regalias que Deus me deu, que muitos poucos têm. Fiquei 3 anos estudando, sentando com o pastor e missionário Orlando Boyer. Quem já ouviu falar nele? Orlando Boyer, eu sentava e ficava com ele. Foram os 3 anos que ele ficou lá em Pinda. Depois ele foi embora para os Estados Unidos e morreu. E eu aprendi uma coisa na oração: que na oração você deve muitas vezes falar com Deus citando a palavra de Deus. Aprendi citando a palavra de Deus. Senhor, o Senhor diz lá em Isaías 60, versículo 1: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Senhor, foi o Senhor que falou. E agora? Eu preciso disso. Agora veja, queridos, por que Jesus nos ensinou a orar?
Em todas as coisas nós precisamos ter disciplina. Em todas as coisas nós precisamos, na verdade, fazer com uma certa disciplina. E a oração precisa ser... Você nunca viu Jesus ensinar a pregar? Você já viu? Jesus ensinou a pregar? A única coisa que ele falou é ir por todo mundo, pregar, mas ele ensinou? Ensinou, pastor? Pelo que eu penso, não. Agora, ensinar a orar, ele ensinou. Por quê? Porque ele sabe que há necessidade de ensinar. E eu marquei aqui, olha. Aqui no versículo 5 diz assim: quem é o hipócrita? Diz assim no versículo 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas. O hipócrita é o que se justifica a si mesmo. É aquele possivelmente que você tem ouvido, ou talvez tenha feito orações como: Senhor, perdoa-me, eu não queria fazer isso. Já ouviu esse tipo de pessoa? Eu não queria fazer isso, Senhor, mas foi fulano que me induziu, foi fulano que me... O hipócrita, ele não assume o erro dele. Ele não assume, ele encobre o erro dele e joga em cima de outras pessoas. Aqui a Bíblia diz que os fariseus, eles ficavam em pé, saíam em pé nas ruas e começavam a julgar os outros. Eu oro, eu tenho comunhão com Deus. Parece que hoje em dia, graças a Deus, não tem muito isso, não é? Eu tenho comunhão com Deus, eu louvo melhor a Deus. O Senhor diz: olha, esse não precisa mais de reconhecimento, porque os homens já o reconheceram. Mas você entra no seu quarto, fecha a porta e fale com Deus em segredo. Por quê? Porque, irmãos, a oração não é uma reza, uma repetição de palavras. A oração é o seu contato direto com Deus. A oração, a Bíblia diz que orando com oração e súplica. O que é a súplica? Súplica é a sua necessidade de receber algo. Eu estou orando, mas eu estou suplicando: Senhor, eu preciso disso. E tem coisas que você não vai orar na frente de ninguém, não é? Tem coisas minhas que eu não vou orar na frente de ninguém. Aliás, eu não tenho o dom de orar em público. Sempre falei para o Senhor, tem pessoas que oram tão bonito, mas o Senhor não me deu esse dom. O Senhor não me deu esse dom, Senhor. O Senhor me deu o dom de orar. Eu tenho dificuldade para orar com pessoas, porque na oração eu quero me derramar, eu quero falar tudo com Deus, a minha vida, eu quero chorar, eu quero abrir o meu coração para Deus, e perto das pessoas não dá. Teve um pastor que foi meu pastor no começo, foi o que me ordenou inclusive, ele já está com o Senhor. E toda terça-feira nós tínhamos a oração lá em Santo André, toda terça-feira a oração dos pastores. Aí chegava aquele montão de pastor orando, e muitas vezes o pastor falava alguma coisinha. Quando acabava o culto, a reunião, o pastor Marcelino, pastor Marcelino chamava e dizia: irmão, o irmão está passando aquele problema, o que está acontecendo com o irmão? Ou seja, na oração o irmão falava, ou a pessoa falava, e assim acontece no nosso meio também, das pessoas falam, aí todo mundo fica sabendo da vida dela, mas veja, quando ela, tem pessoas que pedem oração, ela pede oração, mas ela mesma não ora. A oração você tem que jogar o seu coração: Senhor,
Você entende isso, irmão? Será que estou sendo claro? Você tem que abrir o seu coração. Muitas vezes não adianta a gente querer economizar palavras na oração, porque o Senhor já sabe tudo o que você está precisando, mas Ele quer que você abra a boca e fale. Veja uma coisa interessante. Quando o Senhor chegou para o cego de Jericó, o cara era cego, estava na cara. Ele chegou, o cara perguntando: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus chegou perto e fez uma pergunta para ele, meia: que queres que eu te faça? Mas se fosse no outro, lembra aquela época do Pedro Bó? Se fosse na nossa época, dizia assim: poxa, o cego não está, o que queres que eu te faça? Que eu fale. O cara é cego, está na cara, não é? Não, Pedro Bó, que eu fale. Parece que é uma coisa meio insensata de Jesus, não é? Mas não é não, sabe por quê? Porque Jesus quer ouvir você declarar. Que queres que eu te faça? O cara é cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega perto e diz: que queres que eu te faça? O cara: que eu veja. Confessou. Aí o Senhor diz assim: vê, a tua fé te salvou. Por quê? Porque o coração daquele cego estava derramado na oração. Estava derramado na oração. Agora veja no versículo 6. A oração em segredo, a oração secreta, o que ela significa? Ela significa uma intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Você entende isso, irmão? Quando você ora em secreto, isso quer dizer que você tem intimidade com Deus, que você quer falar com Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, na minha igreja que eu fui criado, nós tínhamos um grupo de oração. E o nosso líder era o pastor Paulo Lucas Sacramento. Ele era o nosso líder, nós somos da mesma igreja. E nós íamos, irmão, sexta-feira, hoje exatamente, era o dia que a gente passava a noite orando. Era eu, o Paulo e mais alguns irmãos da igreja. Toda sexta-feira nós tínhamos uma casa. Nós íamos orar e falar. E passávamos a madrugada, a noite toda na presença de Deus. E no outro dia a gente ainda ia para o monte. Pode perguntar para o Paulo. Quando a gente ia para o monte, irmãos, era uma coisa linda. Era maravilhosa. Eu subia, eu já estava começando a ter as minhas primeiras oportunidades para pregar. Deus me avisava antes o que ia acontecer. Você entende isso? Deus me avisava antes, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Sabe por quê? Ia criando tanta intimidade com Deus, tanta intimidade, que eu já não sabia, eu passava como bobo. Eu me lembro que eu estava começando a trabalhar, quando eu entrei no Bradesco, lá na Avenida Ipiranga, lá em São Paulo, na Nova Central, e eu gostava tanto de orar toda hora, Deus me incomodava, eu tinha prazer em orar jovem, que eu me lembro que uma vez o banheiro não era até em cima, ficava a parte de baixo aparecendo, e eu entrei no banheiro para orar e dobrei o joelho, e meu pé ficou do lado de fora. Eu escutei quando alguém dizia assim: quem é que está aí de joelho? Você entende isso, irmão? Por que eu conto as minhas experiências? Porque são minhas, né, irmão? Eu não vou contar dos outros, né? Eu gosto de contar a minha mesmo. Irmãos, a oração, quando você se dedica, no começo é difícil, mas quando você começa a orar, quando você começa a falar com Deus, Deus te leva o seu coração lá no céu. Deus começa a te revelar coisas dentro de você. Você não precisa ouvir profecia, você não precisa pedir: pastor,
Deus fala comigo, dá uma palavra para mim, sabe? Porque você não precisa, porque a sua intimidade é tão grande com Deus, que o Espírito Santo fala dentro do seu coração. Fala dentro do seu coração. A Bíblia diz que começa como rios de água viva. Oh, aleluia. Rios de água viva, por quê? Porque vai dando aquela fome, Hoje, eu trabalho com Uber, e hoje eu peguei uma senhora, ela devia ter uns 350 quilos, no mínimo, e ela entrou no meu carro, daí ela disse para mim, está perto da casa dela, falou assim, por favor, dá para você passar comigo ali na casa de hambúrguer? Falei, dá sim. Aí eu fui com ela no drive license, daí ela pediu, por favor, eu quero 2 lanches do maior que você tem, daquele de biscuit, né? Daquele com ovo, 2, e 2 saquinhos grandes de batata frita. É gorda, né? Tem fome. É um perigo, a gente. É um perigo, irmão, é um perigo. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem intimidade com Deus, você tem fome de orar. Você tem fome, querido. Você não se preocupa com o que as pessoas estão falando ou não. Você tem certeza que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você está orando, você está falando com Deus, você tem uma conexão muito forte com Deus, muito forte, a privacidade com Deus é muito grande. Agora, a palavra de Deus diz, o Senhor diz aí no versículo 6, no versículo 7 do capítulo 6, diz assim, não usar de vãs repetições. O Senhor adverte seus discípulos que não façam da oração uma reza. A oração deve ser feita com alegria, com gozo, não com penitência. Não com penitência. Não forçado. Com prazer. Com prazer. Por quê? Porque quando você faz com prazer, o Senhor ouve. Agora, quando você faz forçado, nada. E outra coisa, você já percebeu que aquela oração que você vai fazer, porque você tem que fazer, você fica repetindo as palavras? Quantas vezes eu mesmo, eu me policio muito nisso, que eu estou orando e se eu dou qualquer molezinha, eu repito o mesmo pedido para Deus na mesma oração. Aí eu me lembro, Senhor, me perdoa, Senhor, o Senhor dá vontade de falar, o Senhor não é, o Senhor já entendeu, né, Senhor? É verdade ou não é? Quantas vezes você não precisa, querido, ficar repetindo, repetindo numa oração só, Senhor, Senhor. Quantas vezes, às vezes a pessoa, mas sabe o que é isso, irmão? É falta de intimidade, é falta de orar, a pessoa não arruma palavras para orar. Então ela fica lá, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa isso, abençoa aquilo. Ó Senhor, tu sabes que eu preciso disso, eu preciso do meu documento. Ó Senhor, eu preciso do meu drive license. Ó Senhor, e você fica lá meia hora só orando em cima disso, como se Deus não estivesse entendendo. Então o que Jesus fez? Jesus diz, olha, eu vou pôr ordem nisso aí. Os discípulos dizem assim, ó, Senhor, ensina-me a orar, ensina-nos a orar. Então, o Senhor pôs nível na oração. Lá no versículo, o Senhor começa dizendo assim, no versículo 9, Pai nosso. O Senhor Jesus introduziu um dos pontos doutrinários mais revolucionários daquela época, ao ensinar os discípulos que deveriam orar dizendo, Pai nosso. Por quê? Eles tinham como pai Abraão. Eles eram enfáticos em ter Abraão como pai. E Jesus quebrou essa regra ali. Jesus quebrou quando Jesus diz assim, olha, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. Eles sentiam orgulhosos de orar para Abraão.
Abraão, que era um judeu, que pudesse dizer que Abraão era seu pai, representava algo muito dignificante. Agora veja, o Senhor começou a dizer: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, a primeira disciplina na oração é adoração. Adoração, não é? Adoração é a primeira regra. Nós começamos a adorar o Senhor. Senhor, eu te adoro, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor está me dando. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor criou o mundo, eu sou seu filho. Senhor, a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e o mar e o céu e tudo que nele há. Eu te louvo porque eu sou seu filho. Eu tenho acesso direto a ti. Você já pensou isso, irmão? Você já parou para pensar isso? Quando você está falando com Deus, você está falando com o Criador de tudo. Hein? É brincadeira uma coisa dessa? A gente já entra metralhando: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E a gente nem adora a Deus. Quando você adora, irmãos, eu sou pai. Quando meu filho chega em mim e diz: Pai, eu louvo o Senhor, eu reconheço, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me deu uma criação, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor, eu sou pastor hoje, é porque o Senhor me ensinou no caminho, se eu sei tocar hoje, é porque o Senhor me ajudou, é porque é isso, é porque é aquilo, você fica feliz. Aí ele dá pancada: Pai, eu estou precisando disso. Dá para o senhor usar o cash aí para me mandar uma... Irmão, não adianta, tem 40 anos, mas é assim, é filho. E eu me derreto. Quando ele começa a dar os primeiros elogios, eu já vou me derretendo. Quando ele dá a aplicada. Ou não é assim? Não é assim? Irmãos, pense em Deus. Quando você está cheio de problemas, está cheio de dificuldade, os homens não conseguem resolver, você não confia em ninguém, você olha para um lado, você não vê saída, você olha para o outro, você não vê saída, você já arriscou, você já fez toda quanto é tentativa que você podia e não conseguiu. Aí você chega no Senhor, oh irmãos, que lindo, como é maravilhoso eu dobrar o joelho e dizer: Senhor, Senhor, o Senhor me conhece desde quando eu era jovem, desde quando eu era criança, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Senhor, o Senhor tem tido misericórdia de mim, a tua misericórdia, a tua graça, tua misericórdia é a razão de eu não ter sido morto ainda, de eu não ser consumido, de eu ainda poder pregar, de eu ainda ter força para pregar, é a misericórdia do Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque ainda o Senhor tem me dado esse privilégio. O pastor aqui, pastor Ivanildo, quantas dificuldades já passou, vai, não vai, o diabo quer derrubar ele, como querem derrubar o Bolsonaro. O diabo quer derrubar ele, mas Deus sempre diz não. Quando ele abre a boca para dizer: aleluia, tu és fiel, Senhor. Quando ele canta um hino desse que ele cantou aqui, irmão, pode dizer uma coisa para você: o céu abala, os anjos cantam, sabe por quê? Isso é gratidão, isso é adoração. Hoje os hinos não adoram mais a Deus, adoram a gente. Os hinos hoje adoram o ser humano, adoram a nossa necessidade. Eu não sou contra os hinos atuais, por favor, não sou contra, mas estão perdendo as evidências desses hinos que adoram ao Senhor Jesus. Os hinos hoje falam mais de adoração, que vai cumprir a sua necessidade, Deus vai tirar isso, Deus vai fazer aquilo para você, Deus vai... É isso, os hinos hoje esqueceram daqueles hinos que uma vez um pastor fez até uma brincadeira, da Assembleia de Deus, fez até uma brincadeira comigo: você ainda está nessa dos hinos da harpa. Bem assim, pastor que foi criado na Assembleia de Deus. Ele está numa Assembleia de Deus também, mas ele fez essa brincadeira, porque realmente isso ele tem no coração.
Oh, irmãos, glória a Deus, eu louvo ao Senhor. Sabe por quê? Porque foi cantando esses hinos que Deus me batizou no Espírito Santo. Aleluia, foi cantando esses hinos que Deus me levantou, que Deus me deu graça, que Deus me curou, que Deus... Então, querido, querida, a primeira coisa na oração que nós precisamos é adorar a Deus. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou que tudo está na mão de Deus? Veja, tudo está na mão de Deus. Deus faz, Deus nos faz, Deus manda chover, Deus faz parar a chuva. Você já pensou nisso? Que esse é o Deus que você serve? Esse é o Deus que você, que a sua mãe ou seu pai, que foi criado na igreja, colocou você. Você já pensou nisso? Esse é Deus poderoso, irmãos. É Deus que ouve a oração. Ouve a oração, ouve a oração. Você entende isso? Quando eu era pastor em Osasco, nós tínhamos um templo lá no centro de Osasco, mas já estava pequeno para a igreja crescendo, e eu aluguei um salão bem grande mesmo, que era do dono do cinema da cidade. Antes eu pedi para o pastor Zé Huerta, ele permitiu, aí nós alugamos esse salão, bem grande, cabia 2.000 pessoas sentadas nesse salão. E a primeira semana, irmão, foi um revolucionário. Fechamos a rua, eu trouxe o pastor Gisel Gomes para pregar, e trouxe naquela época, era Mara Dalila. Quantos lembram da Mara Dalila? Alguns lembram? Mara Dalila para cantar, e o Luiz de Carvalho. E foi uma festa, E um dia, o dono do cinema me chamou. Ele morava do lado assim, ele me chamou. Ele disse, pastor, vem aqui, por favor. Eu fui lá. Ele disse, pastor, o senhor me desculpa. Ele era turco. Mas vocês não podem ficar aí. Falei, mas como, seu Bechara? Como? Nós acabamos, faz um mês que nós estamos aqui, seu Bechara. Nós fizemos um contrato de 5 anos aqui com o senhor. Esse foi o salão intermediário para depois construir o templo onde é atualmente. Ele diz, pastor, me desculpa, mas não dá, vocês são muito barulhentos. Vocês são muito barulhentos, e não dá, pastor, não dá. Eu falei, mas, seu Bechara, não tem um jeitinho? Ele falou, pastor, não dá, infelizmente não dá. Era uma sexta-feira. No sábado, nós íamos ter a Santa Ceia e reunião dos obreiros às 2h. Eu disse, então, senhor Bechara, vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira, eu volto aqui falar com o senhor sobre isso, tá bom? Tá. Ele falou, pastor, não se preocupa com dinheiro, não. Eu devolvo a entrada que vocês deram, eu devolvo o aluguel que vocês pagaram adiantado, ainda dou um dinheiro para vocês entrar no outro lugar. Tá perfeito, né? Eu fiz a reunião com os pastores, falei, irmãos, ele falou isso, o pastor falou, pastor, isso. Para a gente é até bom, porque a gente pode pegar um lugar melhor, mas não é isso que Deus quer. Igreja é do Senhor, não é nossa. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar para que Deus mexa no coração desse homem. E fizemos a oração, acho que fizemos meia hora de joelhos, os obreiros todos orando. Chegou a noite a Santa Ceia, a igreja lotada, de ponta a ponta. Eu contei a mesma história e disse, irmãos, vamos orar. Eu não posso jogar a igreja contra o homem. Então eu disse, irmãos, vamos orar, a gente não sabe o plano de Deus, não é verdade? Deus tem a solução nas suas mãos, vamos orar, os irmãos, vamos orar, vamos orar até mais tarde, hoje, depois do culto, vamos, e oramos. Caímos todo mundo de joelho, depois da Santa Ceia, e ficamos lá orando, acho que até 11h, meia-noite. Quando foi no outro dia de manhã, eu estava em casa, cortando a barba, recebo um telefonema na minha casa. Pastor Vanderlei, eu estava aí, tomando banho para sair para a escola dominical. Sou eu, pastor. Aqui é o Becharinha, o filho dele. Falou, Becharinha, como é que está? Tudo bem, pastor? Não está bom, não. O que aconteceu, rapaz? Ele falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. Papai passou a noite mal e morreu. Sério, Becharinha? É, papai morreu. E a mamãe, eles são ecumênicos.
E o enterro vai ser às 5 horas, que o papai está todo roxo, deu um infarto fulminante e ele morreu. E a mamãe quer que se o senhor pode ir lá fazer a cerimônia fúnebre dele. Irmãos, eu fiquei abalado. Imagina você, pensa nisso, pensa. Você consegue pensar o poder da oração? Não era bem isso que eu estava pedindo para Deus. Mas Deus sabe quando você vai ser prejudicado. Deus sabe, irmão. Deus sabe todas as coisas. Está lá eu, 4 horas da tarde, no cemitério de Osasco, fazendo a cerimônia fúnebre do homem. Quando era na segunda-feira, eu voltei lá. Chamei a esposa dele, senhora, eu tive uma reunião com o senhor Bechara na sexta-feira, e ele me pediu o salão. Eu ia conversar com ela, ela disse, pastor, não precisa falar nada não, sabe por quê? Eu estava lá na cozinha e estava ouvindo toda a conversa. Pode ficar à vontade aí, até vocês terem um tempo de vocês. Irmão, o que eu estou falando isso para você? Eu estou te dizendo que nos pés do Senhor você vai ter sempre a solução do teu problema. Você está entendendo? É claro que eu não fiquei feliz com que o homem foi embora, não. Mas aquilo me trouxe uma responsabilidade muito forte com respeito à oração. Quantas vezes nós queremos resolver o problema no tranco? Nós queremos resolver o problema de qualquer forma, nós queremos resolver o problema de qualquer jeito, nós começamos a pedir para uma pessoa orar, outra. Temos muitos crentes, pega o telefone, tem a paciência de ligar para o Brasil e ouvir uma profetisa profetizar aquilo que vai acontecer. Querido, você não precisa disso não, vai para a oração que Deus atende a sua oração, e é imediato, querido. E tem mais, ninguém fica sabendo do seu problema. Você está entendendo? Ninguém fica sabendo. Mas como que nós vamos conseguir isso de Deus? Jesus ensinou, primeiro, adoração, nível de autoridade. Pai nosso, veja, que está no céu. Segundo item, nível de autoridade, que estás no céu. A Bíblia nos diz que o sábio Salomão, na oração de dedicação no templo, ele disse, está lá em 1 Reis 8, 27, ele diz assim, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não pode te conter, quanto menos essas casas que eu edifiquei. Salomão está dizendo, a glória de Deus é tão grande, que ele habita na sua glória, mas a sua glória reflete aqui. Você entende isso? A glória de Deus reflete nesse lugar. A glória de Deus, querido, querida, vale a pena. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei exatamente o que você tem feito para resolver o teu problema e não tem conseguido. É mais simples do que você pensa. Vai para a oração. Olha para o seu irmão e diga, vai para a oração. Agora não adianta, sabe qual é o nosso mal? A gente quer que as pessoas orem com a gente. Ah, eu vou, mas minha esposa tem que ir junto. Eu vou, mas minha esposa não vai junto, eu também não. A oração é pessoal. Você entende? Tem pessoas que eu nem quero que orem perto de mim. Por favor, não venha orar perto de mim, porque vai acabar com a minha fé. Tem pessoa que já vem destruída. Não, irmão, é verdade isso que eu estou dizendo. É bom que você ore sozinho. Tem pessoas que não podem orar perto de você, porque tem pessoas que me bloqueiam quando eu vou orar. Porque a pessoa ora com pressa. Muitas vezes tem pessoas que oram com pressa, oram com preocupação. Você entende isso? Hein?
Só lamentação, é verdade, é verdade. Eu conheci uma pessoa no Brasil que a oração dela era horrível. Meu Deus do céu, meu Deus, me dava depressão. Oh, meu Deus, coitadinha dessa pessoa. Ela fazia com muita sinceridade, mas Jesus disse assim, olha, você tem que ser, a oração tem que ser inteligente, tem que ser racional. Você tem que pensar o que você está falando para Deus. Você entende isso, irmão? Pastor, já está acabando já meu tempo. Puxa, desculpa. Eu me empolgo. Ai, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. De tudo que você precisa mais. Primeiro, a Bíblia diz vigiai. Não é orar, primeiro vigia. Segundo, orai. Agora, outra coisa, estude a palavra de Deus. Para você bater aí se o que eu estou pregando é verdade. Eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim de ser questionado. Se a pessoa conhece a palavra de Deus. Você entende isso, irmãos? A oração, ela pode ir muito em seus efeitos. A oração, ela traz a sua vitória. Por que você acha que Jesus orou? Ah, mas Jesus não precisava orar. Não, Jesus era uma deidade. O que é deidade? Ele tinha as duas naturezas. Ele tinha a natureza de Deus e a natureza do homem. Ele orava. Foi no momento da oração que o diabo foi lá atacar Jesus. Foi no momento da oração, exatamente. Então não fique triste, não. Ao contrário, irmãos. Ao contrário, quando você começar a orar, que você vê, você já sabe que isso aí é uma armadilha do diabo. Repreende, expulsa. Você entende isso? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração nesse instante. Eu quero entregar para o pastor. Vem aqui, pastor, por favor, orar. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, vamos orar por esta palavra, amém? Sabemos a importância da oração. Todas as vezes que nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, não é? Vamos orar. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, queremos neste momento Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que veio de encontro ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nós sermos homens e mulheres de oração, porque nós sabemos a importância, Senhor, de nós buscarmos a Tua face. Pai, queremos Te pedir neste momento, pela vida do Teu servo, o pastor Vanderlei, Senhor, que Tu venha trazer uma cura física para o seu corpo. Continue conosco, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, por gentileza.